eu continuei trabalhando no São Luís do Morumbi. E eu trabalhava como plantonista mesmo, atendendo gripe, não só a cirurgia, né? Mas eu era muito feliz lá e aí que começou a ter uma visãozinha sobre gestão. Foi já durante, então, a residência de coloprocto? Foi durante a residência de coloprocto, porque meio que a gente tinha algumas definições de chefe de plantão. Né? Então, o chefe de plantão tinha que ter algumas responsabilidades, ajustar algumas coisas, responder algumas demandas, e sempre foi algo que me chamou a atenção, esse negócio de liderar, de entender, né? De não fazer porque é. Por que tem que fazer? Qual que é o motivo de que se tem que fazer isso? Né? Não só aquele cabresto na tua frente, e é isso porque pronto, acabou. Sim. Né? Então, eu sempre fui aquela pessoa meio questionadora, chata, mas... aí eu, nesse meio tempo, eu comecei a trabalhar aqui em São Paulo, no continente de São Luís, terminei coloprocto. Coloprocto são 2 anos? São 2 anos. São 2 anos? São 2 anos. E aí a parte interessante, que de fato, né, na residência, a gente não tem muito conhecimento dessa área, né? Porque eu acho que é uma área muito interessante porque você tem muito a parte clínica, você vai trabalhar com a parte de constipação, incontinência. Doença inflamatória. Você vai doença inflamatória. Doença inflamatória pode ser cirúrgico ou não. Né? Tem a parte de exames de colonoscopia, manometria. Tem a parte de ultrassom endonal. E tem a parte de endoscopia de alta resolução. São tantas coisas que eu nunca vi, por exemplo. Tanta coisa que eu nunca vi. Mas é muita coisa mesmo. E aí você pode escolher, tu quer fazer câncer? Tu quer ser barrigueiro? Vai lá. Vai fazer. Você quer fazer mais consultório? Pode. Quer fazer seu exame de colonoscopia? Mas qual que é o perfil, assim, se a gente for imaginar um perfil de paciente que vai procurar, então, um coloproctologista, mais ou menos qual que é, assim? Olha, eu acho que depende. Depende, eu vou te explicar o que eu penso, que eu comecei, quando eu comecei a entrar no Instagram, a aparecer e falar sobre isso, eu imaginava que eu tinha que falar absolutamente todas as vertentes da coloprocto. Um pouquinho de tudo, né? Cara que é bem formado sabe que tem que trazer conteúdo completo. Eu vou trazer, eu sei tudo, eu sou coloproctologista, tenho título de especialista. Eu vou trazer tudo. Eu sei. Não, justamente, a gente pensa muito isso, mas depois, num certo ponto, que é uma coisa que acaba sendo meio que... No meu caso, foi muito natural. E o Instagram também, imagina. Você começou quando? Porque, pra quem não sabe, vocês vão seguir. A gente vai botar o arroba aqui no vídeo, mas o teu Instagram é animal, assim. Você já tem um monte de seguidor, o conteúdo é muito legal. Eu tava dando uma bela fuçada. Você começou quando a produzir? Foi nessa já da residência? Não. Foi depois? Não foi na época da residência. Na época da residência, eu ainda... Foi quando começaram a produzir algumas coisas para Instagram. E aí tinha muito aquela visão que a gente tinha, o médico que produz, que, olha lá, tá passando vergonha. Tá fazendo dancinha. Dancinha eu acho que, ok, talvez seja um pouquinho demais. Mas a produção mesmo de conteúdo, falar no Instagram. Sim. Né? E aí, num dado momento, eu acho que quando que eu virei essa chave... Eu tive o período... Foi muito tenso o término da coloprocto. Porque quando terminei a coloprocto, eu me dediquei muito a prestar a prova de título. Então, eu sentei a bunda, tratado, que é o tratado, um calhamaço, e sentei, estudei, fazendo prova e tudo mais, porque eu pensava justamente isso. Eu tinha que fazer bem feito. Se eu fizesse bem feito, eu ia fazer uma vez só. Ótimo. É difícil? É uma prova difícil? Não tenho noção. Eu imagino que eu tenho tido contato com algumas subespecialidades clínicas, né? Acho que até a grande maioria das provas de título de especialista não são provas de brincadeira, assim, eu estudei mais ou menos e vou. É sempre esse o papo. Chega lá, pega o tratado mesmo, sabe, de cabo a rabo. Tanto que a gente estava revendo o episódio de uns colegas que são dermato, e dermato é uma prova que é difícil também. E os caras falam que às vezes você tá chegando lá, como muitas vezes numa residência, os chefes já são sub da sub, né? O cara ultra especializado, chefe daquele ambulatório, que às vezes ele dá uma bobeada num conceito de uma outra que você que é o R+, acabou ali, de revisar aquele capítulo. Você tá sabendo melhor. E essa parte de estudar, realmente você vai ler o rodapé e tu vai ficar com o negócio na cabeça, pronto para a prova. E a minha prova foi em Fortaleza.
Foi o que? Junto com o congresso? Foi junto com o congresso. Então, tinha o congresso de Fortaleza e eu já ia prestar a prova e também na minha cabeça eu tinha que ter esse título. Né? Então, quando eu prestei a prova, tem a parte teórica, algumas questões, e tem a parte prática. Como que é feita a avaliação da parte prática? A parte prática, ela muda muito conforme o estado que a prova é feita. Sim. Né? A parte prática que eu fiz, eu entrava numa sala como aqui, e eu tinha 2 avaliadores na minha frente que eram referências na coloproctologia, que eu já admirava. Então já sabia quem era. Então você já fala assim, caraca, olha quem tá me avaliando. Se eu falar uma besteira aqui, né? Além de não passar, eu passo uma vergonha. E aí eles tinham matemática. Então eu tive uma cabine que era de doenças orificiais, uma cabine de doença inflamatória intestinal, então eu estava em casa. Já sabia bastante. Isso daí já estava tranquilo. E eu tive uma cabine de câncer, que foi de fato a mais difícil. Então, a gente tinha a pergunta A1 e tinha item A e B. Então, eu lia e eu respondia para você. Entendi. Era como se fosse uma prova oral. Tipo uma prova oral. Entendi. Os avaliadores, eles tentavam guiar a sua resposta para te ajudar no sentido para onde você está indo. Sim. Mas é uma super é muito tenso, né? Mas aí deu tudo certo. Passei na prova de título, mas aí veio o quê? Covid. Foi nessa época. Você se formou aí em coloprocto lá para 2019? 2019, que eu tirei o título. E quando eu tirei o título, eu falei, pronto, agora eu vou trabalhar com... Chegou minha hora! Coloproctologista, né? E aí veio o Covid. Então, acabei ficando na linha de frente, no hospital. E... nesse momento, foi, eu acho que um dos momentos que foi mais de provação mesmo, de... Puta, será que eu tô na especialidade certa? Porque você não começou a trabalhar. Pois, com certeza. Você não começou a ter... Como você vai girar um consultório nesse momento? Você não vai girar, não tá tendo cirurgia letiva, você não tá entendendo nada, e ninguém sabia nada. A verdade era essa, ninguém tinha perspectiva do que ia acontecer. Então, esse momento, acho que foi um dos mais tensos, porque eu falava, cara, eu acho que eu vou fazer outra especialidade. Eu ainda pensei. Porque eu não tava tendo... E qual seria? Olha, na época, sabe o que eu pensei? Pensei em fazer endoscopia. Achei que era geografia. Ia voltar pra geologia. Falar, não, chega de medicina. Fazer medicina preventiva, né? Eu tava trancada na minha faculdade, lá não. Na verdade, eu pensei nisso. Mas continuei trabalhando na linha de frente. Foi um momento que eu acho que quem vivenciou... Vocês estavam na faculdade nesse momento? Eu peguei um pedacinho da pandemia... quando eu ainda estava ali no R1, assim, que ainda tinha lá, gente, essa aqui é a sala do Covid e tal, sintomas respiratórios, mas durou uns 6 meses e depois fecharam essa ala já que já estava normalizando. Já estava normalizando. Então, esse período foi muito tenso, porque foi um período que eu não fui ver minha família em Santos. Eu fiquei quase 1 ano sem ver eles presencialmente. Mas como é que foi? Eu acho que a gente nunca conversou isso com alguém que já estava, assim, linha de frente, formado na subespecialidade, essa decisão, porque eu imagino que, assim, sim, de certa forma você provavelmente precisava trabalhar para pagar suas contas e tal, e o plantão era uma via nesse sentido, mas por outro lado, talvez você poderia não se expor, né? Porque principalmente nesse comecinho tinha essa insegurança, né? Tava aquela coisa da vacina não chegar e quem que vai. E assim, quando você é residente, você não tem escolha, faz parte do programa, queridão, você vai atender lá e tal, e você fala, pronto, tá bom, eu vou, né? Põe a sua N95 e vai. Que vai, né? Mas quando você é um médico já, assim, cair no mundão, né? Pós-especialização, você tinha uma escolha. Não, era difícil, porque na verdade eu tinha que trabalhar, ponto. Acabou, tinha que trabalhar, e a gente tinha muita incerteza sobre o que era e como que se tratava e como que estava para ir. Então, assim, quando começou, os primeiros casos suspeitos que a gente atendia era o avental de plástico, paramentado no centro cirúrgico, face shield, marcado aqui, todo queimado, esparadrapo na cara. Então, foi um período bem intenso de provação. E quando você chegava em casa... você via notícia, você começava a ter dimensão do negócio. Porque quando você está no hospital, você está meio que imerso, o negócio flui. Plantãozão. Quando você chega em casa, você começa a ver os lugares, estavam muito mais graves ainda que aqui no Brasil, começou a bater uma ansiedade, começava a bater um negócio, um desespero, sabe? Com certeza.
Mas não ir para a Samsung foi uma escolha que até tomar a vacina, eu de fato não desci, porque eu não ia me perdoar. Tá na linha de frente, aí de repente eu tava com Covid e passei pros meus pais, pra minha avó. Não tem como. Então, esse período foi um outro de provação. E aí eu já tava... Mas aí era PS todo dia. Pra gente botar assim um pouquinho a tua rotina. Porque a próxima pergunta era, né? Que é exatamente a que você falou que você teve dificuldade de responder, pelo menos nesse primeiro momento. Agora você sabe melhor. Mas como é a rotina de uma pessoa que se especializou em coloprocto, né? E aí, como você entrar nesse mundão? E aí veio a pandemia, a sua rotina, imagino que foi virada a plantão. Começou, era praticamente plantão. E aí, num dado momento, as coisas começaram a encaixar, o ambulatório começou a funcionar dentro do hospital. Cirurgia eletiva começou a voltar. Começou a voltar, e aí comecei a sentir. Foi nesse momento que eu comecei a ir pro Instagram. É bem recente, então. Foi logo, acho que na volta da pandemia. Tipo, final de 2020, alguma coisa. Final de 2020, talvez. E aí, o que aconteceu? Quando eu comecei a entrar no Instagram, eu tinha muita restrição de aparecer, né? Vergonha. O Pablo falar. Então, eram posts mais estáticos, falando sobre tudo e tudo mais. Médico não sabe, que ninguém vai ler, né? Médico não sabe fazer isso, né? A gente não sabe se vender. A gente não sabe se vender. Não sabe. E hoje, quando eu converso com os meus amigos que estão começando, os meus plantonistas, eu falo justamente isso. Cara, tu não tá fazendo para outro médico. O teu Instagram são para as pessoas que estão te seguindo e que muitas vezes não são médicos. Sim. Então você fica muito preocupado, noiado com a linguagem que você vai utilizar. Se você falou que a hemorroida é uma veia, é uma artéria, é um vaso, pô, não faz diferença nesse sentido. Sim. Isso não vai dizer se é o melhor coloprocto ou não, e sim o que você está entregando e conversando. Então, teve essa virada que eu comecei a postar devagarinho, aí o consultório começou a fluir. No hospital, você fazia consultório no hospital, você fazia particular? Eu fazia ambulatório no hospital, depois eu comecei o consultório particular. E num dado momento, eu comecei a ver que eu tinha ainda aquela preocupação de falar sobre tudo, né? Então, eu comecei a ver que ia ser nichado o meu público. Que eu me comunicava melhor com o público gay. Eu sou um homem gay. E aí você entendeu isso em algum momento ali? Ou você foi tendo uns feedbacks do tipo assim, um post mais... Eu fui tendo os feedbacks. Eu começava a sentir que tinha coisa que eu ficava mais à vontade de falar, de assuntos que eram mais... que eu dominava mais, e que a mesma dor de muitos pacientes era minha também. E aí você compartilhava e... Então eu comecei a acabar nichando nesse sentido de uma forma muito natural, né? E aí eu comecei a produzir mais nesse sentido, que é uma área que eu gosto muito, né? Eu gosto muito de comunicar com um público gay, LGBTQIAPN+, todo mundo, não tem... Para mim é muito tranquilo isso. E a parte de infecto acaba apareceu aí comunica bastante. Então, começou tudo a fazer sentido. E aí eu comecei... Legal quando você vai encontrando, né? Porque às vezes você demora um pouquinho para você encontrar a forma de você se expressar mais à vontade, encontrar um público. E aí, muitas vezes nas redes sociais é isso, né? Você dá uma nichada para depois abrir de novo. Porque as pessoas vão te conhecendo, você define uma característica de linguagem. Não é por isso que pessoas que não pertencem a esse grupo também não vão te seguir, não vão te indicar pacientes, né? Porque você continua sabendo tudo. Exatamente. Quando a gente forma, a gente tem essa impressão de que a gente precisa falar sobre tudo, precisa fazer tudo, precisa dominar todos os assuntos. E mesmo dentro da coloproctologia, quando você já está inserido dentro da sociedade, você começa a entender quem são os grandes nomes da sociedade, cada um domina mais uma coisa, mais um assunto. Sim. Sabe? E tá tudo bem. Ele sabe. É o curso natural, na verdade, das carreiras. Natural. E aí foi quando eu comecei a pensar em falar alguma coisa, aparecer falando. Não, porque hoje você já manda bem. Você não tinha aparecido até então. Não. E eu conversei com os meninos da minha agência que cuidam da parte do marketing, dos posts e edição de vídeo e tudo mais, que tinha que ser eu. Mas desde o começo você já tinha, não? Ou como é que foi essa... também foi uma transição de agência. E essa agência me super estimulou. Falou, cara, você tem que aparecer. Você comunica bem,
As pessoas querem te ouvir, tu tem que falar, tu vai falar, faz o primeiro obrigado. Aí eu lembrei do meu pai, né? Faz o vestibular. E foi bem aquela história. Fiz o primeiro obrigado, travadão. Mas eu sempre tive isso na minha cabeça, que tinha que ser o Pablo. Uhum. Porque o que eu tinha horror, eu tinha medo, era aquela coisa meio que personagem, e a pessoa chega no teu consultório e tu não sustenta. Sim. E a pessoa fala, pô, no Instagram é diferente. Desse jeito aqui. E eu queria que fosse uma extensão. Eu queria que as pessoas que me acompanham no Instagram decidissem passar comigo no consultório, sentissem que estão no café com Procto, na consulta e estão em casa. Isso é muito legal. Isso é uma dificuldade que a gente enfrentou bastante no começo, ainda mais que quando a gente começou a fazer o podcast, a gente era acadêmico. Então a gente chamava nossos chefes ou alguém que, infinitamente mais gabaritado do que a gente ficava naquele negócio formal, a gente tentava se comunicar porque medicina... Sem risadinha. Imagina que a gente fazia piada. Medicina é uma área com muito prestígio, e a gente percebeu que é exatamente o contrário. Se a gente vai comunicar, tem que tornar acessível o que a gente está fazendo para todo mundo. Para todo mundo. E tem que ter a cara de vocês, tem que ter a cara da pessoa. Então, eu não sou uma pessoa séria, quadrada, que não brinca. Na minha consulta, eu vou brincar com o meu paciente, a gente vai dar risada, sabe? A gente vai tornar os assuntos leves. E foi essa forma que eu quis ir direcionando... Da cara do seu conteúdo. Do conteúdo. De ser leve, de assuntos que são necessários e não são falados, né? Bom, Pablo, mas isso que você tá falando me lembrou muito uma história. Vou mandar um abraço pro Brunão aí. Ele esteve aqui gravando com a gente. Isso aí já aparece na nossa rede já.